Olá, crianças, sejam bem-vindos de volta à nossa aula. E hoje iremos dar continuidade sobre misturas gasosas. Eu acho que eu vou prolongar com misturas gasosas, acho que até a próxima semana ou ainda mais uma, certo? Bom, hoje eu ainda vou falar sobre pressão parcial, como eu tinha dito a vocês na aula passada. Ignore o fundo do áudio se por acaso parecer que eu estou dentro de um zoológico, beleza? Então é isso. Então, deixa eu colocar primeiro aqui minha canetinha, como sempre. O que é pressão parcial? Pressão parcial de um gás numa mistura gasosa é a pressão que ele exerceria se ocupasse sozinho todo o volume da mistura na mesma temperatura. Ou seja, se um gás ele exerce uma pressão quando ele está sozinho em um determinado volume, se você colocar esse gás numa mistura no mesmo volume, na mesma temperatura, a pressão que ele exercia sozinho, ele vai exercer também na mistura. Então, vamos lá. Aqui, volume 10 litros, na mistura 1 e na mistura 2, no gás 1 e no gás 2, e aqui o volume na mistura. Aqui tem apenas o gás nitrogênio, N2, e a gente tem a quantidade de matéria dele, 0,10 mol. Aqui do lado a gente tem 0,050 mol de gás oxigênio. Que pressão eles estão exercendo? A pressão, a gente vai observar aqui embaixo, a pressão que o nitrogênio está exercendo nesse recipiente é 187 milímetros por mercúrio, que é essa altura aqui, A pressão tá vindo mais ou menos aqui. Aqui tá o gás nessa direção, ok? Então, 187 milímetros por mercúrio. Nesse outro aqui, tá na mesma forma, só que a pressão que o gás oxigênio tá exercendo é 93 milímetros por mercúrio. Observe que a gente tem também que olhar a quantidade de matéria. A quantidade de matéria é diretamente proporcional com a pressão. Se eu dobrar esse valor de mol aqui, eu dobro a pressão, beleza? Simples, né? Vamos lá, continuar. Na mistura, aqui a gente tem a mesma quantidade de matéria do gás nitrogênio, a mesma quantidade de matéria do gás oxigênio, a mesma temperatura que estava aqui, aqui e aqui. E volume também. E a pressão que está exercendo por essa mistura de gases é essa daqui, 280 milímetros por mercúrio. Então, se a gente somar 187 mais 93, que são esses dois valores aqui, a gente vai ter 280 milímetros por mercúrio. Tranquilo até aí? Espero que sim. Pressão parcial, novamente. Então, resumindo, a pressão total exercida por uma mistura gasosa, pressão total exercida por uma mistura gasosa é igual à soma das pressões parciais dos gases que compõem a mistura. Então, teremos a seguinte fórmula, resumindo, né? Pressão total é igual à soma da pressão dos gases. Então, pressão de A mais pressão de B mais pressão de C. Nesse caso, a gente tem pressão total é igual à pressão do N2 mais a pressão do O2. Voltando aqui, beleza? Aqui é o N2 e O2. Pressão total é igual à soma das pressões. Então, a gente vai voltar para aquela formulazinha lá da equação de Clapeyron, certo? Que eu vou mudar de cor, vou botar para verde.
Eu vou colocar aqui em cima a equação geral. PV é igual a N, R, T. Lá, quando a gente viu semana passada sobre fração molar, eu vou colocar uma barrinha separando aqui, a gente viu que a pressão vezes o volume é igual ao número total de mols da mistura dos gases vezes R vezes T. Isso aqui era para ser um vezes, né? Eu risquei sem querer. Bom, e esse número total aqui de mols é lá. Na mais NB mais NC. Beleza? Isso aí vocês lembram, né? Hoje, quando se referir à pressão parcial, eu vou colocar bem grande aqui a nossa nova equação. Vou colocar de vermelho. Ó. Como a pressão total aqui é soma das pressões, então esse P aqui vai valer um PT. Pressão total é igual. Não é igual não, é vezes o volume. Ó, vamos voltar. Isso é o sono, tá, minha gente? Perdoem. Vezes o volume é igual ao número total de mols vezes a constante vezes T. Essa pressão total aqui vai equivaler a essa soma aqui. PA mais PB mais PC, certo? Então, eu vou colocar aqui a fórmula novamente. PT vezes o volume é igual a NT vezes R vezes T. Ok? Meu Deus, lá vem tudo de novo com essa fórmula, essa equação de Clapeyron de novo, que eu não aguento mais. Calma, não se estressem, que a gente agora vai resolver um exercício bem top, certo? E vocês são capazes de responder e não se igualem à burrice de certas pessoas. Espero que tenham entendido o recado. Vamos lá. Bom, uma mistura... Cadê meu paninho? Aqui. Uma mistura de 60 gramas de metano e 32 gramas de argônio foi recolhida em um balão de volume igual a 44 e mantido a 350 Kelvin. Considerando as massas atômicas do hidrogênio, do carbono e do argônio, constante dos gases, qual é o valor da pressão parcial do gás argônio nessa mistura? Eu esqueci de voltar e mostrar a vocês outra fórmula. Eu vou mostrar na resolução, é melhor. Tirem print. Vocês deveriam ter tirado um pouquinho antes. Vocês voltam um pouquinho o vídeo, tiram print sem esse meu riscador aqui e a gente vai responder aqui em outra folhinha. Então, aqui eu vou anotar os seguintes valores. 60 gramas de metano, como dizia a questão, e 32 gramas de argônio. Ok? Aqui é a massa. Eu vou mudar de cor, porque vermelho fica muito ruim. Eu não gosto de vermelho, não. Preto. Pronto. Aqui é a massa, ó. Eu vou apagar para ficar mais organizada. Não vou, não. Eu tô muito doida hoje. Volume, 44,8 litros. Temperatura, 350 Kelvin. Eu tô fazendo bem grande. Depois eu vou apagar pra gente continuar a conta, que não vai dar nessa tela, não. E as massas molares. Do hidrogênio igual a 1, do carbono igual a 12, do argônio 40 e a constante dos gases 0,082. Beleza? Ó. Bom,
Aqui foi fornecido a massa do metano e do argônio. Só que a gente tem que fazer o seguinte, a fórmula PV igual a nRT, certo? Aqui é PV, PT e NT aqui, de total. Agora a gente tá falando de mistura. Foi fornecida a massa. Então, lá naquelas questões da semana passada, se foi fornecida a massa e a massa molar aqui embaixo, a gente tem que calcular o número de mol na formulazinha. Vou fazer aqui no cantinho. Número de mol é igual a massa sobre a massa molar. Não vou fazer mais essa questão de número de mol, porque vocês já estão sabendo, e senão vai comer só o tempo do vídeo. Então, eu vou botar o resultado aqui. Número de mol do metano. Aqui era para ser um CH4. Foi 3,75. E o número de mol do argônio foi 0,8. Ok? Pronto, beleza. Para botar aqui no centro, agora eu vou mudar a cor novamente. Bom, vamos lá para a fórmula geral agora. PT vezes V é igual a NT vezes R vezes T. Vou substituir os valores, fazer a conta direta e vocês corrigem na calculadora. Vamos lá. Primeiro, o que é que pede na questão? Eu quero a pressão parcial do gás argônio. Então, vai estar aqui. Concordam? Porque se a pressão total não é a soma das pressões parciais, A mais B mais C. Eu tentei fazer isso, mas vocês entenderam. Então, a pressão parcial do argônio está aqui. Está por aqui, ó. O volume a gente tem. Número de mols a gente tem. Constante a gente tem e a temperatura a gente tem. Então, vai ser PT vezes 44,8 igual número total, é a soma desses dois aqui, número de mol total, número mol do gás A mais número de mol do gás B. Quem é o gás A? CH4. 3,75 mais 0,8 vezes 0,082 vezes 350 Kelvin. Matematicamente, PT é igual a dar um valorzinho lá que vai dividir, pronto, você vai somar isso aqui, depois multiplicar por esses dois aqui e depois dividir por isso aqui, ok? Então, o valor vai dar mais ou menos 2,93. A pressão total. Observem agora. Isso aqui é a pressão total. Mas eu quero saber a pressão parcial do gás argônio. Apenas do gás argônio. Então, tem outra fórmula. Que agora, depois que a gente faz isso, a gente vai jogar nessa fórmula para saber a pressão parcial de cada um. Porque se a gente colocar a pressão parcial, por exemplo, aqui eu tenho a pressão total. Como é que eu vou saber a pressão de A e de B especificamente? Se eu tivesse o valor só de A, se eu tivesse tipo só uma incógnita, só o valor da pressão do gás A e a pressão total, eu saberia descobrir a pressão do gás B. Mas aqui eu tô com a total, eu não tenho nem A e nem B. Então a gente tem essa fórmula aqui, ó. Anotem, por favor. Pressão do gás A, vamos chamar gás A ou do gás argônio, certo? É igual ao número de mol dele, ao número de mol de A, igual ao número de mol total. Então, vamos substituir aqui. Vou destacar com outra cor agora. Pressão do argônio é o que a gente quer saber. Dividido sobre a pressão total, 2,93 é igual número de mol do argônio, 0,8,
dividido por número de mol total, que é... Cadê? 4,55. Deixa eu apagar aqui. Gente do céu, que lambança eu fiz aqui. Mas eu espero que vocês entendam. Se não entender, é só me perguntar, como sempre. 4,55. Meio por extremo. Certo? Você vai multiplicar 4,55 vezes o PA e vai multiplicar 0,8 vezes 2,93. Deixa eu fazer a continha aqui, porque eu fiz o favor de não anotar o valor total, porque eu sou dessas. Vezes 0,8 dividido por 4,55 dá 0,51. É a pressão parcial do argônio. Ó. Beleza? Se você tem a pressão parcial do argônio e a pressão total, você pode descobrir a outra pressão, só fazer a continha. Eu espero muito que vocês tenham entendido essa minha garrancheira. Espero bastante. Mas caso não entendam, só voltar o vídeo. Se ainda não entender, vocês têm o meu número. Bom, por hoje é só. Estou sendo mais simples que eu posso e objetiva. Espero que seja top. Então, até a nossa próxima aula. Beijos de luz no coração de vocês e até mais. Ok? Deixa eu agora descobrir como é que eu desligo. Eu estou.